Seja bem-vindo a mais um episódio do Aprenda Mais. Estamos falando sobre o óleo da unção. E neste episódio vamos ver o óleo da unção no Novo Testamento. Bom, no Novo Testamento nós temos a palavra grega crio, que deu origem depois a crisma e depois Cristo. Esta era a palavra utilizada para consagração, o óleo da consagração. Lucas capítulo 4, verso 18. O Senhor nos ensina: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Note de que existe uma unção sendo derramada sobre o Senhor Jesus. Uma unção dos céus derramada sobre uma pessoa. E esta unção foi derramada sobre muitas pessoas. E Jesus ele recebeu essa unção. E nós vamos fazer esse paralelo com o episódio passado, quando nós falamos da unção sobre pessoas. Jesus ele foi ungido rei. Como rei dos reis, ele anunciou o reino de Deus aqui na terra. João capítulo 18, verso 36 diz: E disse Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora, o meu reino não é daqui. Então você é rei? Disse Pilatos. Jesus respondeu: Tu dizes que eu sou. De fato, por esta razão nasci, e por isso vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos que são da verdade, eles me ouvem. As autoridades reconheceram Jesus como rei, e ele foi ungido e separado para ser rei sobre as nossas vidas. Jesus também recebeu uma unção de profeta. Ele anunciou as boas novas do Evangelho, transmitindo a vontade de Deus para os homens aqui da terra. Nós temos a testificação disso em Mateus capítulo 23 e 25. Jesus também recebeu uma unção de sacerdote. Ele se apresentou a Deus entregando a sua vida como um sacrifício. Hebreus capítulo 2, verso 17. Por esta razão, será necessário que ele se tornasse semelhante aos irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo. Note que Jesus recebeu essas três unções. Porém, tem algo importante na caminhada de Jesus que precisa ficar muito claro. Jesus, ele não carregava óleo ungido. Isso mesmo. Jesus, ele não carregava óleo ungido. Ele ungia com óleo. Precisamos observar o emprego dessas palavras para não cometer heresias. Jesus praticava os seus atos e ungia com óleo. No Novo Testamento nós temos alguns textos que falam sobre unção. O primeiro deles, em Mateus capítulo 6, verso 7 em diante, diz assim: Chamou os 12 discípulos e começou a enviá-los 2 a 2 e dava-lhes poder sobre os espíritos maus. Então os discípulos partiram e pregaram para que as pessoas se convertessem, e expulsavam muitos demônios e curavam muitos doentes, ungindo-os com óleo. Você vê uma aplicação de que os discípulos, quando foram enviados, além da oração, além da expulsão de demônios, além da pregação do evangelho, eles também faziam unção. Tiago capítulo 5, verso 14, um texto muito conhecido, diz: Entre vós há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e unjam com óleo em nome do Senhor. E a oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, lhe serão perdoados. Você vê aí vários elementos narrados por Tiago. O primeiro aspecto é que aquela pessoa precisava de cura. Então, traga os presbíteros, e os presbíteros vão orar, e eles vão orar a oração da fé, e além de orar, eles vão ungir. Existem vários pontos de vista teológicos sobre essa passagem que diz que aquele óleo, ele tinha um cunho também medicinal. Além da oração, eles passavam aquele óleo, como nós vimos a aplicação no primeiro episódio de que esse óleo também tinha um efeito medicinal. Existem outras duas passagens no Novo Testamento que falam sobre o uso do óleo. Lucas capítulo 10, verso 34. Você conhece a história do samaritano. O verso diz:
Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Nesse momento, é muito claro o texto de que esse óleo tinha um cunho medicinal, de que ele carregava ali o azeite, cujo objetivo era produzir cura sobre a ferida daquele homem que estava ferido. Nós temos ainda um texto em Lucas capítulo 7, verso 45. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que eu entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não me ungiu a cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Você vê um texto associado ao uso do óleo, ao uso do azeite, como um cunho social de recepção de pessoas na sua casa. Hebreus capítulo 1, verso 8 e 9. Mas a respeito do Filho diz: o teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, escolheu dentre todos os companheiros, ungiu-te com o óleo da alegria. Existia uma unção que estava sendo derramada no Novo Testamento, e o texto deixa claro, uma unção de alegria. Essa unção no Novo Testamento estava muito associada à imposição de mãos. Você vê uma advertência de Paulo ao pastor Timóteo em 1 Timóteo capítulo 5, verso 22, dizendo: não se precipite, Timóteo, em impor as mãos sobre ninguém, e nem participe dos pecados dos outros. Conserve-se puro. Em muitos momentos do Novo Testamento, você vê uma unção associada à imposição de mãos. Não existe um óleo de unção no Novo Testamento, porque a fórmula dada por Moisés, ela não poderia ser copiada. O ungido de Deus, eu e você, e todos os servos de Deus já estão consagrados através dele. Nós temos uma consagração dada pelo Senhor Jesus sobre as nossas vidas. E no próximo episódio, nós vamos ver sobre unção espiritual e a aplicação desta unção nos dias de hoje. Fica com a gente, vem conosco.